Jesus querido, Deus Todo-Poderoso, Deus que leva a nossa glória a Deus. Oh, glória, Eu Jesus. trabalhar para Deus, Senhor. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus. Amém. Glória. Sempre, meus amados. Aleluia. Graças damos a Ele, ao Senhor, que nos agraciou primeiro. Que nos agraciou primeiro, devemos dar Ele graça. Rendei graças ao Senhor. E Ele é bom. E a sua bondade dura para todos sempre. Quero convidar minha esposa e a participação. Esse trabalho que o Senhor preparou para nós nessa época. Uma época boa de servir a Deus. Porque Deus, Senhor, a glória de Deus, inspirou com a sua palavra, sua boa palavra. Devemos agradecer a Ele por isso. Eu cumprimento a amada igreja da cidade. Aleluia!
glorificar o nome do Senhor nessa manhã, nessa noite. Aleluia. 4 da cristã. Não desanimes, Deus proverá. Glória a Deus. Achei bonitinho para todos nós, não é? Não desanimes, Deus proverá. Deus
né? Dá graça, força a eles para suportar. Igreja não é só os hospitais, as clínicas psiquiátricas estão cheias, as pessoas doentes, os CAPs, as pessoas depressivas, as pessoas doentes mesmo, devido à situação do mundo. Muitos não percebem, mas aqueles que estão firmados na rocha de que é Cristo, esse o Senhor vai cuidar. Mas a igreja tem um compromisso de orar por aqueles que ainda não conhecem a palavra. Esse é o motivo do Senhor. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja. O Senhor conhecedor e sabedor de todas as coisas. Essa noite tu vais oportunizar naquele hospital, naquelas clínicas, Senhor, do Senhor, que no meio da mulher, oriposo, Senhor, cheio, papai amado, Senhor, e tal. Oh, meu Deus, as doenças terríveis da terra, mas nós temos aí um Santo, Deus verdadeiro, um Deus poderoso, aquele que é puro, aquele que é que é transforma. Eu vai nascer nas vidas separadas. Ouvir a tua voz, Pai, naquelas vidas buscar a ti. Elas irão entregar sua vida para o Senhor. Vai de uma poder, graças e lábios, na vida das trevas. E dá o grande livramento, Senhor. Dá o grande livramento aos médicos, governo todos, Senhor, na minha da saúde. Eu te peço, Senhor, pelas autoridades. Ai, meu Pai, visita, Senhor, da sabedoria, para que eles se conduzem, meu Pai. E, papai, Deus abençoe, trabalhando, papai, em prol da sociedade. É isso que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, pega uma latinha, por favor. Vamos ficar seguro em Cristo Jesus. Salve a igreja com o Pai do Senhor Jesus. Amém. Eu pego esse filho. Eu vou louvar o Cristo que tem que ajudar. É um pecador andava sem Jesus. Não tinha esperança de viver na luz. O Cristo me salvou. Com seu sangue me lavou.
muito ferro, machucando a minha costela, né? Porque a gente um dia foi na casa da minha sobrinha, fui para lá, ela cuidar de mim. Eu agradeço pela oração, porque eu orando na minha casa, eu não vou mentir não. Eu vi esse anjo passeando ao redor da minha casa, e eu quero agradecer a oportunidade, agora que você deu pelas orações que você puder comigo. E hoje eu estou encontro aqui de pé, louvando ao Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem for sua oferta, nos apresente a Deus já em ação de graças. E queremos meditar a palavra de Deus nesta noite de doutrina. Apesar que a doutrina está sempre dentro de nós, a doutrina está sempre dentro de nós. A doutrina de Cristo, Senhor da glória. Mas quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus, apresente com amor, apresente com alegria, com graça. Deus de glória, Pai celestial, em nome do amado Filho de Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos, meu Deus, meu Pai, aqui te agradecendo por esse trabalho maravilhoso, e também, meu Deus, Pai, o Senhor tem preparado, porque na verdade o Senhor prepara tudo primeiro. Temos, Senhor, que a sua palavra, Senhor, deve seguimento na mente de cada irmão, no nome de Cristo Jesus, Senhor da glória. Amém. Glória no nome do Senhor para sempre. Deposita a fé, oração, deposita o amor, deposita a alegria, graça em cada oração. O Senhor honra e ama e dá com graça, com alegria. Tem alguém que vai pegar os envelopes também, já pode pegar pela fé, o Senhor da glória, pega com amor, com alegria e graça. Tem alguém que pode pegar os envelopes, pega aí com amor, com graça em cada coração, assim que Deus preparar para ajudar a obra dele. Louvado e glorificado o nome do Senhor para sempre, e graças ao Senhor, nosso amado Deus. Aleluia. Nosso pecado, Deus já preparou. Na hora certa, só aplicar. O Senhor já preparou todas as coisas na hora certa. Tem a aplicação. É uma realidade da palavra de Deus. Estamos no mês de junho, é isso? Estamos no mês de no mês que eles fazem festa o mês todo. Por quê? Conhece a história desse mês? Quem conhece? Hã? Mas por quê? Por que os festejos São João nesse mês? Sim, mas é bom que todos saibam. Interessante, não é? O mundo está cada vez mais sendo sucumbido por todo tipo de maldição e vem lá os pecados lá do Antigo Testamento, do Antigo Testamento. E às vezes alguns até questionam, mas o que é isso? Mas quem já descobriu o assunto mais fundamental sabe que essa festividade no mês de junho é uma das grandes profanações que o ser humano comete. Profanar é justamente ultrajar o nome de Deus e também a sua obra aplicada no ser humano. Vamos ver a palavra de Deus nesta noite sobre esse assunto. Sabia, irmão? Sabia, não? Já sabia também? Sabia, Edinho? Sabia, irmão? Faz. Bem, graças a Deus.
Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 1. E até o 12. Vamos ler esse trecho. Pelos não de Hassari, mas orientando mais a palavra de Deus. Na minha vista, explica a morte de João Batista. Glória a Deus. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Versículos 1 ao 12. Glória a Jesus. Procuram para juntos nós meditarmos nessa palavra. A boa palavra do Senhor nosso Deus. Pode ficar em pé ou sentado? Pode ficar sentado. E pode ficar em pé ou sentado? Quem tiver dificuldade, fique sentado. Se levantar, olhe bem. Sentar para Deus, ou ficar de pé para Deus, é para Deus. Entendeu? Se estiver sentado, é para quem? E se estiver em pé? Então, glória a Deus. Pelos que estão sentados, e glória a Deus pelos que estão de pé. Não é assim, ó? Se deitar é para Deus. Se sentar é para Deus. Exatamente. Então, vamos meditar nessa palavra. E tem a cultura, né? Sempre ficar de pé, mas não é uma doutrina. Aleluia. É realmente uma cultura. Vamos meditar a palavra. E naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos. E por isso estava essas maravilhas correndo nele. Ou seja, por isso, né? E por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e o tinha amniatado, encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuir lá. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. E festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele. Ele agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que ele disse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-lhe aqui no prato a cabeça de João Batista. E o afligiu, sim, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. Versículo 10. E mandou degolar João, que é a palavra de Deus, do cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o prenderam, e o sepultaram. E
que foram anunciados a Jesus. Essa palavra. Pode sentar aí, e me dar nessa palavra, a palavra do Senhor, nosso Deus, como lemos nesta, não só esta noite, mas registrado na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Creio que todos, quem não sabe quem era João Batista, mas a palavra revela. João Batista foi um dos maiores profetas de todas as épocas, dito por Jesus, aqui mesmo em Mateus capítulo 11, principalmente o versículo 11 também. Ele relata sobre o potencial que João Batista tinha dado por Deus na promessa do Antigo Testamento e se tornou-se um profeta intermediário. Quem sabe o que é isso? Essa palavra, melhor dizer, ele estava deslocando o povo da antiga lei para integrar-se na graça de Cristo. Estava preparando o povo, ou preparou o povo com as suas profecias dadas por Deus, para integrar-se na graça, preparando o povo para receber Cristo, Senhor da glória. Em seguida, a sua profecia se cumprindo, ele teve um privilégio que jamais outro profeta teve. Os profetas do Antigo Testamento tinha uma visão bem clara sobre Cristo e o desejo de aconchegar em Cristo, chegar mais perto, mais próximo ou totalmente perto, ficou somente a desejar. Mas João Batista não. João Batista apalpou a palavra da vida. Glória a Deus! Ele com as suas mãos tocaram na palavra da vida. João Batista teve o privilégio de apontar literariamente Cristo como Cordeiro de Deus. João Batista teve o privilégio de segurar em Cristo, nas mãos de Cristo, no corpo de Cristo, Cristo Deus. Cristo, Filho de Deus, Cristo Deus, Deus conosco. Foi na época em que a profecia de Isaías se cumpriu. Deus estava conosco em Cristo. O Deus conosco em Cristo. A mesma expressão, o mesmo sentido. E João Batista, com as suas mãos, segurou literariamente em Deus. Ele batizou Jesus. Sabendo disso? E nenhum outro teve esse privilégio que João Batista teve. E no demais, ele veio com definição sobre a lei e a graça. Quando a lei dizia: "Calma, que peca essa morrerá", as primeiras palavras ditas por João Batista foi: "Arrependei-vos, porque é chegado o Rei do céu". Glória a Deus! Tirando o povo da porta larga e colocando na porta que facilita mais para nós chegar a Deus, porque a porta estreita ela condiz com o amor de Deus. A porta estreita ela nos libera. A porta estreita que é Cristo, Jesus, o Senhor da glória, nos alivia. Não somente alivia, mas tira os nossos pecados e nos coloca numa posição com Ele, com os anjos, em clima de festa. Glória a Deus! E foi justamente aquele evangelho que João Batista pregou. Porém, trazendo à tona, trazendo para o presente a lei moral do Antigo Testamento, ou a lei moral dos princípios de Deus. Foi naquele episódio que ele disse a Herodes: "Eu estou pregando a graça, mas não abre a brecha para o pecado. Antes, o contrário, preste
E Herodes tinha cometido 2 pecados, ele estava aprisionado por 2 pecados. Mais do que isso, mas João Batista cita 2. Pecado de adultério e incesto ao mesmo tempo. Herodes. E foi por esse pecado, por causa desse pecado, que ele foi ofendido por João Batista. Pecado de adultério, porque ele possuiu a sua cunhada. Incesto, porque ela era sua parente. Era esposa do seu irmão Filipe. Só que ele não a aceitou. E como rei, aquela repreensão de João Batista, demonstrando o caminho reto da justiça, ele clamou-se, mas tinha receio do povo, porque os que entendiam melhor a palavra tinham João Batista como profeta. Só que, sabe que nós temos que estar em uma prevenção relacionado às astutas ciladas do diabo. Então, o inimigo, ele tramou uma estratégia. Que estratégia? No dia de Herodes aniversariou-se, diz a palavra de Deus que ele assumiu um compromisso de entregar para aquela menina que cadenciou o corpo na presença do rei e dos seus grandes, segundo a história do mundo. Porém, aquilo agradou muito a ele, era uma estratégia, entendeu? E ele fez então, na presença dos seus grandes, um juramento. Juramento, palavra de rei, segundo a tradição, ela não volta atrás, mas também pode causar grande prejuízo, como causou para Herodes e outros mais. E é a filha instruída pela astúcia do inimigo, usando a própria mãe, diz: quero a cabeça de João Batista. Coisa pesada, pediu. Herodes se estremeceu, mas estremeceu mais diante do povo do que diante de Deus, porque ele tinha jurado perante os homens. Mas o ponto mais visado em toda a palavra é diante de Deus. Veja bem. E ele, para não quebrar o seu juramento, o que aconteceu? Ele, agora, instruído pela mãe da menina, mandou soldados ao cárcere, a cadeia, a prisão, aonde o Batista estava preso, e mandou trazê-lo à cabeça de João Batista. Quem não sabe a história a biografia do personagem mesmo João Batista, a morte de João Batista sucedeu como está na história. A história do personagem, nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela fala sobre a pessoa e fala sobre a história da pessoa, quem sabe? Não. Fala sobre o personagem e fala sobre a história do personagem. A Bíblia toda não cabe sobre as histórias, porque senão não daria nem para se carregar lá. De tanto pesado, sim, para carregar. Mas tem a história. A pregação sempre ela é acompanhada com história. História do que, irmãos? História do personagem. História de Isaías, como Isaías morreu. Isaías morreu cerrado, está compreendendo? Através de perseguição com serras.
e assim por diante. E tem tantas histórias que relatam o personagem, o que aconteceu na vida do personagem e também a cultura, assim por diante. Então, quando os soldados enviados por Herodes chegou-se ao cárcere, a casa de detenção, para cortar a cabeça de João Batista, e ele, para defender da espada, ergueu o braço. Então, primeiro, os soldados cortaram o braço de João Batista. Tentou novamente cortaram a cabeça e ergueu o outro braço. Aí o soldado corta o outro braço. Você já ouviu alguém dizer assim: tem um João sem braço? Quem já ouviu esse provérbio? E o crente não pode falar isso. É uma palavra de zombaria, é uma palavra de reprovação, é uma palavra de ultraje contra a obra de Deus. Vai lá, tem um de João sem braço. Creio que todos já ouviram falar isso? Inclusive, em outra época, eu estive pregando em outro lugar, muitos irmãos deixaram de cometer esse pecado grave. E ele dizia: olha, eu já usei muito essa palavra, João sem braços. Glória a Deus. Por quê? Porque é um provérbio que eles criaram em tom de zombaria. Porque quando nós aceitamos a palavra de Deus, já devemos ter sempre a convivência com a doutrina. Doutrina é ensinamento fundamental e explicando tal coisa. Por que sim e por que não? E quando João ficou sem os braços, a ele foi degolada a cabeça. Então, naquele acontecimento, o corpo de João Batista ficou dividido em quantas partes? Quantas? 3 braços, cabeça e corpo. Exatamente. É considerado os braços como uma parte. Os 2 braços como uma parte, o corpo outra parte e a cabeça por separado. E levava a cabeça de Herodes para aquele cumprimento daquela palavra que a mãe tinha instruído a filha. Mas os irmãos analisam bem: ou nós estamos ao lado de Cristo, ou estaremos contra Ele. Exatamente. Então, isso é importante analisar, avaliar bem a palavra de Deus. Mas a boa notícia, ela corre velozmente, só que a má notícia parece que vai mais veloz ainda. E a notícia correu-se, se espalhou-se. Olha aí, Jerusalém, um homem, profeta, foi dividido em um corpo em 3 partes: braços, cabeça e corpo. Porém, o rei da Síria mandou um comunicado para Herodes, dizendo: eu quero ter participação também sobre a morte desse homem. Aí a oposição, como ela causa grandes transtornos. Mas alguém poderá dizê-lo: mas naquele tempo, para enviar a cabeça alguma peça assim de carne para outro país, não daria, porque não tinha aquele processo de congelamento. Mas eles defumaram a cabeça de João Batista. Então, sabe o que é defumar? Todos sabem, né? Existe coisas defumadas, outras coisas defumadas. Então, eles defumaram a cabeça de João Batista e ela ficou seca, então não tinha como perdê-lo. Deu tempo a chegar até em Damasco. Sabe o que é Damasco?
capital da Síria, inimigos terrenos de Israel. Por isso que o fogo no Oriente não para, um dos motivos. E ainda irá continuar até que Israel, na parte de Deus, eliminará todos os seus inimigos. Nós que temos a visão da palavra de Deus, sabemos que realmente funciona assim. E os braços também foram para o fogo, foram defumados. E o rei da capital do Líbano, Beirute, pediu: eu quero também ter participação na morte desse homem. E para Beirute foi enviado os braços de João Batista. A cabeça foi para Damasco, capital da Síria, e os braços ficaram, ou seja, o corpo, melhor dizer, os discípulos sepultaram em Jerusalém. Aqui na Bíblia nós está relatando, mas eu tenho a biografia de João Batista. O corpo de João Batista possui 3 sepulturas. Imaginam bem, um servo de Deus que veio, intitulado por Cristo, com uma plena verdade, um dos maiores profetas, mas ultrajado de uma maneira toda terrível. E na minha geografia sobre a história mostra, em Damasco tem uma mesquita, um local, um monumento que é erguido. E naquele monumento está escrito assim: aqui está a cabeça de João Batista. Em Beirute, outro monumento, escrito com aquelas devidas frases: aqui estão os braços de João Batista. E em Jerusalém, o corpo de João Batista. De tal maneira que na ressurreição, quantos túmulos abrirão para os braços de João Batista? 3. Quantos? Cada lugar 3. Hã? 3. 3. Uma sepultura abrirá em Damasco, como já disse, capital da Síria. Por que, irmão, que eu estou referindo isso? Porque chegará um tempo, sempre comentando sobre o assunto entre discernir as coisas certas e as erradas, chegará um tempo que nós iremos fazer o quê? Julgamento. Nós iremos julgar todas essas causas, iremos julgar Herodes com toda a sua comitiva oposta, iremos julgar os anjos que caíram, e os crentes, os que pegam a palavra e pisam na palavra. E continua assim. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 até o 3. E também no Apocalipse, capítulo 20, versículo quanto? Vamos ver Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Abra sua Bíblia aí, sobre a propriedade, a igreja preparada, a igreja segura e a igreja estruturada na verdade, e a igreja sendo colocada por Deus como coluna e firmeza da verdade em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Louvado é o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. E graças a Ele. Encontraram ao que diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Por isso que é bom nós estar sempre aprendendo doutrina, não é isso? Doutrina. Diz aqui a versículo 4, Apocalipse, capítulo 20, versículo 4.
Contrário? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de fazer o quê? Julgar. Olha o que diz a boa palavra de Deus. Ele foi poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E vejam que estou referindo isso e a igreja receber com toda aquela responsabilidade que o Senhor nos deu no Espírito Santo. Os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, depois do milênio, haverá julgamentos, e esse julgamento, o julgamento geral do Cristo, mas dentro daquele acontecimento, o Senhor da glória, com todos os salvos, junto com eles, também receberão o poder de fazer o quê? Julgamento. Isso. Fazer julgamento sobre toda a injustiça que foram cometidas. Agora, voltando ao mesmo assunto. Então, os braços de João Batista foram para onde? Para Beirute, capital do Líbano. E lá ainda ele mostra na geografia a história biológica, e lá está o túmulo de João Batista, ou os braços de João Batista. Lá de Damasco, capital da Síria, está o quê? Está a cabeça de João Batista. E em Jerusalém, como lemos aqui no versículo 12, do capítulo 14 de Mateus, melhor dizer, estão os braços, ou estão o corpo de João Batista e os discípulos sepultaram. Agora imagina bem a calamidade. Quem mata um profeta de Deus? Quem mata o profeta de Deus? Ele está na posição, se Deus aparecesse humanamente, ele mataria também. Porque não tem discernimento do que está fazendo. Mas nós sabemos que esse pecado que Herodes cometeu, e outros tantos, na época que iremos julgar-nos a segunda ordem divina. Nós sabemos para onde apontaremos o tipo de pecado e o motivo da condenação sobre os que tal ato praticam. O pecado que Herodes cometeu foi um pecado de soberba. Pensou, repensou e realizou. Pecado de soberba. O pecado que os anjos também cometeram foi o pecado de soberba. Pensaram, projetaram, não se arrependeram e realizaram o pecado. Por isso que nós temos que aprender a doutrina, porque no momento exato em que iremos com aquela ordem de Cristo, Jesus, saberemos o motivo da justiça de Deus e também o motivo causado pela injustiça dos ímpios. Vocês estão compreendendo? Só que está com Cristo, João Batista passou para o Senhor. Ele foi levado, a sua alma foi levada para onde? Não. Para debaixo do altar de Deus.
debaixo do altar. Ao paraíso vão aos que têm morte, possuem morte natural. E lá, para os que possuem morte causada no caso de João, ele passou pelo processo da morte de grande tribulação. E por isso ele foi para debaixo do altar. Já leu isso? Já leu isso uma pessoa? Então, está no Apocalipse, capítulo 9, capítulo 6, vamos dizer, versículos 9 até o 11. Mostra os detalhes. E ainda vemos nós que Deus iluminou a palavra em nossas vidas, devemos agradecer a Ele constantemente. Sabemos que quando a sétima trombeta tocar, 3 túmulos se abrirão para a ressurreição de João Batista. Então, seu corpo já transformado, suas peças religadas em uma nova criatura, encontrarão nos ares e redescerão religados para a glória de Deus. Oh, aleluia! Não foi derrota. Com Deus, simplesmente a palavra relacionada ao processo humano da carne, mas futuramente o seu corpo, mesmo que fosse ressuscitado como ser uma sepultura, mas foi mais do que uma, 2 serão abertas, e o corpo de João Batista se encontrarão nos ares em processo glorioso. Aleluia! Bendito é o nome dele para sempre, que nos deu a vitória. Em Cristo, o Senhor da glória. Agora o mundo, avalie o mundo. Ultrajando o profeta de Deus, matando o profeta de Deus, divulgando a miséria, que é o título mais baixo do pecado. Está mais rebaixado referente ao pecado, é miséria. É mais do que pobre, pecado. Agora divulga também para outros tipos de pessoas que estavam acontecendo com a mesma atitude de Herodes. E por fim, Deus, o Senhor da glória, Ele pedirá conta a todos que praticam a iniquidade. Só que a igreja está isenta do castigo futuro, porque agora a aceitação da palavra nos trouxe uma transformação das trevas, complete a frase, das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós temos esta segurança plena da palavra de Deus. E aí já estou preparando para passar a palavra do diácono Joel. Mas vamos só, enquanto ele aproxima, vamos fazer essa leitura do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Ao que diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Está para ler, Cícero? Apocalipse. Capítulo 6, versículos 9 ao 11. Quando ele rompeu o quinto selo, e debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam, elas clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgais e vingais nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Pode vir um pouquinho mais alto, se for possível. A voz mais aguda. Elas clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgais e vingais nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca,
E lhes disseram que esperassem mais um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. E foram. Veja bem, por volta do ano 30 a 33, se deu esse processo conhecido como grande tribulação, depois de Cristo, aquela época. E João Batista passou por aquele processo. Daí por diante houve muita morte sobre servos e servas de Deus, que não renunciavam ao seu nome, mas eram sustentados da verdade em Cristo Jesus. E todos que têm esse tipo de morte, as suas almas vão para onde? Debaixo do altar de Deus. Por quê? Quem sabe que Deus é justo? E o que significa a palavra justo? Reto. Nem para mais, nem para menos. Um passo que uma pessoa dá para Cristo, um passo mesmo, fisicamente falando, para a sua obra é notado no livro das memórias. E toda ação cometida através do benefício relacionado à obra de Deus tem o seu destaque e a sua graduação. Aí já não se trata de salvação, se trata de galardão. Galardão. Então, os que foram mortos por grandes perseguições, conta-nos com bastante fundamento sobre a história da igreja, mas as suas almas foram para onde? Do altar de Deus. E depois eles aparecerão, aquele grupo de pessoas aparecerão com planta de palma nas mãos, ou folha de palmas nas mãos. Já leram isso? Já leram ou não? Olha aqui no Apocalipse capítulo 7 e 9. E depois dessas coisas, olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com que nas mãos? Palmas nas mãos. Quem possui morte natural não recebe palmas, porque cada ação é um destaque de Deus. E vemos que, porque completando aqui a frase onde a minha esposa leu, que é necessário, foi necessário que os seus conservos fossem mortos como eles também foram mortos. Por grande tribulação, dentro da igreja, sentiu o repouso do Espírito Santo para que se encoraje, até se for possível, ter morte de grande tribulação, mas se encorajaram para não negar o Senhor da glória e ir a sua alma, as nossas almas, irem para debaixo do altar de Deus. O projeto do ecumenismo está crescendo muito no mundo. Para quem não sabe, é um tratado que a pessoa precisa. Não precisa falar que Jesus não existe. Pode pregar salvação, pode pregar que Jesus é bom, mas também tem que concordar com os dogmas do paganismo. Tem que usar várias práticas do paganismo. Tem que, às vezes, adorar imagens de escultura, não pregar contra as imagens de escultura, não também discordar com os vícios, ou com as uniões ilícitas. Sabe o que é uniões ilícitas? São várias, né? Uniões ilícitas. Uniões ilícitas. Quais são? Também. Não é isso? A união que é contra o casamento real, e também contra a união a três. União a três. O que é união a três?
A união a três é uma mulher com dois homens ou um homem com duas mulheres. Não é isso? A nossa vida, a vida humana que Deus deixou, foi a união a dois. A dois. Já a três, eu não vou julgar, porque isso é para Deus, mas é pecado. Se Ele permitir o tempo, julgaremos. Senão Ele julga. Mas a inversão de valores está dessa maneira. Que Deus continue nos abençoando, nos alertando também na realidade que nós estamos falando, de não negar a Cristo. Chegar um momento que a pessoa, hoje, se você qualquer coisinha que se processa, você prega a verdade, pode causar um processo. Está compreendendo? E tudo isso já é uma pegada para promover grande tribulação. Só que o Espírito Santo nos dá coragem para ser fiel até a morte. Recebemos a coroa da vida. E Deus continua nos abençoando. Todos glória a Deus. Cumprimento os irmãos e irmãs Santa e Glória ao Pai de Cristo. Palmas e glória a Jesus. Irmão, quem está alegre dá glória a Deus. Amanhã, quarta-feira, vai estar conosco nosso irmão. Não, é o irmão Lucas, tá? Irmão, vai estar aqui amanhã. Teve um imprevisto. Já com o Felipe teve um imprevisto, né? Começou comigo domingo agora, que teve a reunião de manhãzinha em São Mateus. Ele teve um imprevisto e disse: não, só assim, ele não vai dar para mim ter um imprevisto aí, mas eu vou mandar o irmão Lucas. O Lucas, ele ajuda ali no Parque do Carmo, ajuda o irmão Jonathan, está lá como, não sei se está com um segundo lá, mas ele está lá ajudando lá. Então ele vai estar aqui pregando aqui, amanhã, quarta-feira, tá? E quinta-feira, o culto da Fundação Hebreia, nossa irmã Tânia, vai estar aqui, vai começar a campanha, né, irmão? Vai iniciar a campanha de quinta-feira, o culto da Fundação Reviver, amém? Irmão, quem quer ir para Salutaiá? Na Fundação vai ter uma caravana, agora no mês de outubro, tá? Vai aprovar no dia 4 de outubro. Vai sair uma caravana lá de São Mateus, da nossa sede estadual. Vai sair uma caravana para Salutaiá. Meia-noite o ônibus está saindo, para chegar umas 7 e pouco da manhã lá na Fundação RB. Amém? E chegou lá, os irmãos vão lá para a fundação, porque a igreja vai estar fechada. Antigamente fazia o culto, não chegava lá, mas agora não pode mais. Tem que fazer o culto dentro da fundação, onde os irmãos não saem para fora, porque tem muitos que é cadeirante, tem pessoas que não têm condição de ir até lá. Então, se não tem condição de ir até lá, a igreja vai até lá, onde ele está. Amém? Entendeu, pastor? Se ele não tem condição de ir lá, a igreja vai até lá onde ele está. Amém? Aí fica melhor, porque lá é fechado, né? Não tem muito, tá no tempo frio agora, né? Naquele lado lá o frio está pesado, né? Então, os irmãos que quiserem ir, tá? Os irmãos, eu vou ver direitinho com a irmã Filomena o que ela vai passar um papel para preencher, tá? E para acertar direitinho, né, quem vai ter daqui, amém? Que mês que é? Mês de outubro. Mês de outubro, tá? Sempre mês de dezembro tem também, né? Mas mês de outubro sempre tem uma caravana para lá, né? Agora, para poder ir para lá, pastor, tem que avisar primeiro. Agendar, eu tenho que agendar na sede mundial e lá na Salutaiá, onde está o pastor que é responsável da igreja lá. Amém? Então, tem que avisar, ó, vai uma caravana para Salutaiá aí, tal dia, da zona leste,
chegar lá. E a passagem, irmão, não é muito cara. Só quando tem a passagem para ir para lá, para Salutaiá, é 170 pila. Se você for de ônibus de linha, você vai pagar 170 para ir e mais 170 para voltar. Amém? Quem está entendendo? Aí já não, a igreja você vai pagar R$170 para ir e voltar. E tem direito ao almoço lá. Eu acho que tem direito ao café também lá. Tem que ver direito, pelo menos. Amém? Então tem que ter direito, né? Ao almoço, lá no refeitório, lá, tá? O almoço é lá, é tudo organizado, tá? Tudo ali, os irmãos recebem bem ali. Se você for, você vai levar alguma coisa para dar um irmãozinho lá, que ele se alegra. Se você trazer um sabonete para ele, ele se alegra. Aí eu vou orar por você. Amém? Viu? Amém? Quem está entendendo agora, Deus? E lembrando, irmão, sexta-feira, na campanha do nosso irmão Alegria aqui na nossa igreja, né? E sábado, campanha do nosso irmão Jorge. Lembrando que agora é dia 8. Dia 8 é o aniversário da igreja, né? 63 anos de fundação da igreja pentecostal de Deus dos Amores, cá em Brasília. Toda lateira é o legado que vale a pena ser lembrado. O legado tem que ser lembrado, amém? Você que tem o legado, né, que Deus deixou, né? Como 63 anos, a fidelidade de Deus no passado, no presente e também pelo futuro, né? 63 anos de fundação da nossa igreja pentecostal Deus Amor. Você que aceitou a Cristo na igreja Deus Amor, batizou e está hoje firme, você vai comemorar essa festa maravilhosa. Vai vir muitos irmãos também da casa, do interior de São Paulo, dos estados do Brasil também, da América Central, América do Sul, né? Também da Europa, também os irmãos também, né? Também vem também para cá. Eu creio que vem caravana de avião, os irmãos se reúnem lá, compra aquele pacote, né? Aí vem de avião aqui para São Paulo, a festa aniversário da nossa igreja pentecostal de Jesus. Amém? Quem está entendendo agora é Deus? Então você, irmão, você que vai de coletivo, nesse dia não paga de domingo é grátis, é gratuitamente. Você pode rodar o dia todinho, das 0 horas da noite, não, das 23 horas até as 0 horas da noite, né? Você pode rodar, para onde quiser. Agora só onde não paga, mas metrô paga, trem paga, viu, irmão? Viu? Trem paga, metrô paga, mas ônibus não paga não. É o ano todo dia, né? O ano todo de graça. O ano todo de graça. Não sabia não, estarei fazendo direto. Aqui nós só de domingo. Então, você pega o ônibus aí, desce na porta da igreja, né? Já está lá na frente, né? Então, os irmãos que gostam, vão lá, dar esse apoio lá, né? Essa festividade, né? Se eu tivesse folga, eu ia, mas como eu vou trabalhar, não vai dar.